Wilson. Para mim é sempre um grande prazer e privilégio falar sobre missões. Esse tema que nasceu no coração de Deus, desde aquele primeiro momento, quando o homem conheceu o que era o pecado, o que é a queda, e poder ver o Senhor Deus prometendo à humanidade, né, na sua promessa feita a Eva, de que o seu filho, de que o descendente daquela mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, naquele primeiro momento, quando o homem já se via sem esperança mais de ter comunhão com Deus, se via envergonhado de estar na presença de Deus, distante de uma vida que pudesse agradar a Deus, sabendo que a consequência dessa sua rebeldia seria uma vida desgraçada, uma vida sem paz, uma vida sem aquela comunhão que eles possuíam antes do pecado. Então Deus mesmo promete enviar o seu descendente, o seu filho, aquele que restauraria a comunhão dos homens com ele mesmo. De modo que esse tema, missões, nasce nessa primeira promessa de Deus, ao dizer a Eva que gostaria, que decidiria enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Esse tema, então, missionário, ele nasce no coração de Deus. E nós vemos ao longo de toda a história da humanidade, Deus escolhendo pessoas, Deus escolhendo povos. A nação de Israel é um exemplo disso. Deus levantou toda aquela nação, Ele escolheu aquela nação para que ela pudesse ser como uma nação sacerdotal, uma nação que pudesse trazer as outras nações para a comunhão com Deus, para uma vida com Deus. Israel nem sempre cumpriu bem o seu objetivo. Algumas vezes sim, ela teve muito sucesso, mas muitas vezes, infelizmente, como boa parte da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, ela falhou a sua missão. Mas a promessa continuou, e Deus continuou levantando pessoas para fazer a obra missionária, continuou levantando pessoas para enviá-las a cidades, para enviá-las a estados, a estadistas, a nações, a povos, a tribos, com o único objetivo de chamar aquelas pessoas ou aqueles povos ao arrependimento. Um grande exemplo disso, e muito conhecido na palavra de Deus, é o exemplo do profeta Jonas. Sua história é muito conhecida. Deus o levanta e Deus ordena a ele que ele devesse ir à cidade de Nínive para lá chamar aquele povo ao arrependimento. Jonas decide não ir, Jonas toma um rumo totalmente contrário. Nós conhecemos essa história através do seu livro no Antigo Testamento, o livro do profeta Jonas, que ele pega um navio para uma direção completamente contrária àquela da cidade de Nínive, e durante aquela viagem muitas coisas acontecem, e os tripulantes daquele barco jogam Jonas no mar, um grande peixe, a Bíblia diz, o engole, e durante 3 dias que ele passa no ventre daquele peixe, ele se arrepende do seu pecado, de não ter obedecido à ordem de Deus, à ordem missionária. E ali então ele entende que o melhor seria que ele tivesse obedecido a Deus. E a gente conhece a história, o peixe o vomita na praia, e dali ele toma então o rumo que deveria ter tomado desde o início. E ele vai até aquela cidade que ele imaginava, e nós imaginamos também que ele não gostaria que aquele povo tivesse se arrependido e crido, por ser um povo muito rebelde, muito obstinado, muito pervertido em tudo aquilo que ofende a Deus, a santidade de Deus. E nós vemos que Jonas vai e prega, e toda aquela cidade se arrepende, e Deus os perdoa. E nós vemos que ali se cumpre o propósito de Deus. E o tempo passa, mesmo no Antigo Testamento, várias vezes pessoas são levantadas e são enviadas a nações, ou a própria nação de Israel, a pessoas que dentro do próprio povo estavam tão distantes de Deus. Nós temos o caso do profeta Jeremias. Ele foi também um missionário de Deus em seus dias. E ele foi um homem que muitos, talvez hoje, em muitas agências, em muitas igrejas, talvez consideraria como um missionário completamente fracassado, que não teve nenhum êxito em toda a sua tarefa missionária. Porque Jeremias, a despeito de ter pregado durante muitas décadas para um povo obstinado e longe do Senhor, ele nunca viu uma alma sequer se arrependendo e crendo. Aos nossos olhos, o ministério de Jeremias foi um completo fracasso, mas aos olhos de Deus não.
porque o resultado não depende de nós, não depende da igreja, não depende do missionário. Nossa apenas é a responsabilidade, é a obrigação, é a tarefa de irmos e pregarmos e falarmos. É Deus quem convencerá os povos, é o Espírito do Senhor, como bem disse o nosso Senhor Jesus Cristo, convencerá o homem, ou os homens, ou as nações, do seu pecado, da justiça que Deus deseja imputar sobre aquelas pessoas, e sobre o juízo também, que aguarda todas as pessoas no mundo. E nós vemos então que no devido tempo Deus envia Jesus Cristo. A promessa que um dia foi feita a Adão e Eva. Deus envia Jesus Cristo para ser aquele que morreria no lugar de todo aquele que se arrependesse e cresce nele. E ele teria poder para salvar essas pessoas. E ele foi um completo missionário. E ele mesmo nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. E ele cita por outras vezes que nos últimos dias o mundo seria como o mundo nos dias de Noé, quando Deus levanta Noé para ser um pregador, um missionário dos seus dias. E ninguém ouve a sua mensagem, ninguém se arrepende, mas Deus o honra, porque ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu a sua ordem, a responsabilidade que Deus havia dado a ele. E Jesus Cristo ele diz ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, que este Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo. Ou seja, Deus tem o seu plano missionário. Deus ele já traçou, ele já decretou os seus propósitos. E ele deseja que nós participemos com isso. Para nós é um privilégio sermos um povo missionário, uma igreja missionária, ou cristãos individualmente preocupados e responsáveis na obra missionária, porque a obra é do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus disse que no último dia todas as nações estariam reunidas diante dele. Nações que hoje, inclusive, estão tão distantes do Senhor. E um dia estarão diante do Senhor. E talvez elas dirão a ele, mas nunca ninguém nos disse nada acerca do Evangelho. Por isso a nossa responsabilidade, como indivíduos e como igreja, de pregar a mensagem do Senhor. E um dos textos mais famosos é o texto de Mateus 28, 18, quando Jesus ele dá a ordem dizendo, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele promete, no versículo seguinte, no mesmo contexto, dizendo que se nós assim fizéssemos, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é muito interessante percebermos que a ordem não é de ir pregar o Evangelho. A ordem é de fazer discípulos. No texto original, na língua grega, inspirada pelo Senhor, a ordem é fazer discípulos. E essa palavra que na nossa língua portuguesa aparece como uma ordem, o id, na verdade, é um particípio no texto original. Se nós fôssemos mais literais na tradução, talvez traduziríamos assim, portanto, indo, ou enquanto vocês estiverem indo, vírgula, vem a ordem, façam discípulos. Porque Deus imagina que será natural para nós que o amamos, irmos falarmos do seu amor para os povos. Não é necessário ver ordem para a igreja pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho na sua cidade, na sua família, no seu bairro, no seu estado, na sua nação e no mundo, deveria ser algo natural, prazeroso. Deveria ser como é e era no coração do Senhor Jesus Cristo enquanto ele aqui estava, vivendo entre os homens. Uma paixão pelas almas, uma paixão pelos povos. Por isso que Deus espera que nós nos envolvemos com essas pessoas. No nosso Brasil, nós temos muitos missionários envolvidos com tribos, na Amazônia, em Roraima, no Amapá, Rondônia, em algumas regiões também do Mato Grosso do Sul, regiões que só se chega de avião, tribos indígenas que não há acesso por meio de estradas e até mesmo por meio de navegação se torna difícil. Nós temos uma junta missionária, uma agência missionária chamada Asas de Socorro, que presta serviço com seus aviões, com seus pilotos, homens chamados por Deus. E tantas pessoas no mundo têm doado aviões e têm doado materiais para que esses irmãos sempre estejam bem atuais, sempre estejam bem protegidos para levar os missionários até esses lugares.
e quando então precisarem desses aviões, então poderem trazê-los para situações de emergência, hospital e outras coisas do tipo, ou até mesmo prestar assistência aos próprios indígenas. Mas nós precisamos sustentar esses irmãos, nós precisamos estar com eles. O apóstolo Paulo nos mostra na Bíblia que a igreja sustentava missões de 3 maneiras. Eles participavam indo, eles participavam orando e participavam contribuindo, sustentando a obra. E a grande pergunta que eu imagino que Deus tem a me fazer e a te fazer hoje seria: como nós temos nos envolvido? Será que temos orado por esses irmãos que têm voado assistindo aos missionários e também aos povos que eles têm alcançado? Será que nós temos contribuído? Ou talvez você nunca ouviu falar dessa agência ou de nenhuma outra. Será que você tem se preocupado? E Deus espera que nós nos preocupemos. Deus espera que em nosso coração haja o mesmo sentimento que houve no coração do seu filho. Você hoje pode se envolver com isso e pode buscar conhecer essas agências através da internet, através de revistas dessas agências missionárias, ou através das próprias agências missionárias da denominação a qual você pertence. A denominação batista possui a Junta de Missões Mundiais ou a Junta de Missões Nacionais, a Igreja Presbiteriana, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e cada denominação evangélica possui as suas próprias agências missionárias. Mas existem aquelas também interdenominacionais, como a que já mencionei, Asas de Socorro. Mas nós poderíamos citar também aqui a Operação Mobilização, a OM, com seus 2 navios, o Dulos e o Logos, viajando por tantos lugares do mundo, levando o Evangelho a pessoas que dele tanto precisam. Nós temos também a Jocum, aqui no Brasil, e espalhada por outros lugares do mundo. Nós temos a missão Portas Abertas, que tem se preocupado em levar a Bíblia, a Palavra de Deus, o alimento de Deus, a nações fechadas à pregação, à venda e à confecção da Palavra de Deus. Como é que você tem se envolvido com isso? Deus espera que nós nos